O secretário da Guerra americano, Peter Hegseth, convocou para o dia 30 de setembro de 2025, e teve lugar, um encontro inédito. Eu mesmo fiz uma pesquisa na história americana, nada parecido. Ele convocou todos o alto comando, né, todos os generais de 4 estrelas, todos os almirantes, para um encontro com ele e também o presidente Trump, que teve lugar no dia 30 de setembro, na Virgínia, em um local da Virgínia, ou seja, ao lado de Washington, D.C. Primeira coisa a se notar, eu não falei secretário de defesa, não falei ministro da defesa, eu falei ministro da guerra. Talvez vocês não saibam, mas algumas semanas atrás, o Ministério da Defesa americano, o Secretary of Defense, Pentágono, tornou a se chamar Ministério da Guerra, Secretary of War. Não é apenas um simbolismo, isso demonstra que a função da secretaria, da antiga Secretaria de Defesa, e foi afirmado pelo atual ministro da Guerra dos Estados Unidos, o Peter Hegseth, que o papel desse ministério é se preparar para uma guerra e, se for o caso, lutar essa guerra e vencer. Ou seja, acabou aquela ilusão ou hipocrisia de que um país, uma grande potência como os Estados Unidos, está se preparando para se defender. Não está se preparando para se defender. Não necessariamente está se preparando para atacar, mas está se preparando, o Ministério da Guerra se prepara para uma guerra. Então é isso que ficou bem claro. Segunda coisa a se notar, o dia 30 de setembro de 2025. Dia 30 de setembro é o último dia do ano fiscal americano. Desta vez, como em muitas outras, não houve um acordo no Senado americano entre democratas e republicanos para manter o governo aberto. Outra coisa, eu não sei se vocês sabem, o orçamento americano é votado anualmente pelo Congresso americano e até o dia 30 de setembro. Se não se chegou a um acordo, desta vez não se chegou a um acordo, o governo americano fechou. Isso não é uma brincadeira, não é uma coisa simbólica, não. O governo americano fechou. E aparentemente teria custado alguns milhões de dólares para trazer todo esse alto comando das Forças Armadas americanas para esse encontro na Virgínia. Então, isso não é por acaso, isto é uma demonstração de que tudo custa muito caro no governo, todos os governos, né? Principalmente países que têm enormes governos, como o nosso, arrecadam quantias imensas de dinheiro, e o caso dos Estados Unidos também. Os Estados Unidos não tem um governo pequeno, não. Não é tão enorme quanto o nosso, mas é um governo grande. Só na área de defesa, ou se quiser, na área da guerra, o orçamento deste ano, o orçamento militar americano, para eventualmente se preparar para uma guerra, ou eventualmente lutar uma guerra, é cerca de $1 trilhão por ano. Repito, $1 trilhão por ano. Os Estados Unidos têm quase 1.000 bases militares espalhadas pelo mundo. Imagina o custo disso. O que o secretário da Guerra afirmou nesse encontro é, primeiro, exatamente isso. Nós estamos aqui para nos preparar, né, nós, a equipe e os militares que compõem o ministro da Guerra, o Ministério da Guerra, estão aqui para se preparar para lutar uma guerra. Essa é a nossa função. É isso que os cidadãos americanos pagam para nós. Por que ele está falando isso? Porque durante o governo anterior, mas o então presidente meio abilolado Biden, as Forças Armadas Americanas abdicaram dessa função, por dizer assim, em todos os sentidos. Não dá tempo para entrar em detalhes. Mas, fundamentalmente, em termos de staff, toda aquela palhaçada woke, aquela coisa de igualdade, falsa igualdade, foi aplicada 100% nas Forças Armadas Americanas. O atual ministro, Peter Hegseth, enfatizou muito isso. O militar americano tem que estar em forma, se preparar para a guerra. Pode acontecer uma guerra amanhã. Olha o caso do Caribe, onde aparentemente uma guerra pode acontecer a qualquer minuto. Olha o caso da Ásia, com a China ameaçando há anos invadir Taiwan. Olha o caso da Europa, onde a OTAN está diante de um desafio. Ou ele enfrenta esse desafio, a OTAN, que é o desafio russo, ou ele sai de cena, por dizer assim. Ou seja, os militares americanos, todo militar americano, qualquer militar americano,
não está brincando, não está brincando de woke, não está brincando disso ou daquilo. Ele tem que estar física e mentalmente, psicologicamente preparado para enfrentar uma guerra. Inclusive, o próprio presidente Trump fez um discurso também um pouco nesse sentido. Bom, o que mais podemos falar sobre esse encontro? Publicamente foi isso. Publicamente foi isso. E a imprensa tradicional, principalmente o New York Times, que é uma vergonha de jornal. Talvez vocês não saibam. O New York Times foi a favor de Stalin, o New York Times fingiu que não existiam os campos de concentração. O New York Times é o jornal de referência americano e mundial. É uma vergonha, eu não sei nem o que mais descrever. A imprensa tradicional mente em tudo. No caso dos Estados Unidos, a imprensa tradicional é fundamentalmente o New York Times, o Washington Post, e o New York Times é que cria os parâmetros de cultura, não só americanos, como mundiais. Pois bem, isso é uma demonstração da decadência absoluta e total, em todos os sentidos, principalmente no sentido ético e moral, da grande imprensa nos Estados Unidos, no Brasil e, por que não dizer, no mundo, com algumas exceções, claro. Então, o que pode sair mais desse encontro? Fundamentalmente, os Estados Unidos o presidente Trump adotou explicitamente essa mentalidade, ou essas ideias, ou, se quiser, esse conjunto de visões do mundo, de que os Estados Unidos, como uma grande potência, tem que garantir a paz, mas não qualquer paz. Tem que garantir a paz através da força, que eu também acho, como estudante da história das relações internacionais e como estudante da história da guerra, paz sem força não existe. É uma ilusão, é um absurdo se a gente olha para a história, e principalmente a história da humanidade até certo ponto, a história da guerra. Então, paz só como retórica, à la ONU, o papel desse tipo de retórica não é positivo, é extremamente negativo, porque não existe o vácuo político e não existe setores que lutam pela paz. Os setores qualquer lutam pelos seus interesses. E alguém tem que impor algum tipo de organização mundial, se quiser. E quem impõe algum tipo de organização mundial é a ou as grandes potências. Ponto. Assim é a história do mundo. Se não está satisfeito, se muda para Marte. Este mundo é assim. Então, eu imagino que há outros encontros e debates se preparando para o que vem à frente. O que vem à frente? São essas situações que eu mencionei. Na Europa, a OTAN. O desafio russo, a OTAN. OTAN, Organização Tratado do Atlântico Norte, é fundamentalmente, do ponto de vista militar, Estados Unidos. Se as Forças Armadas Americanas não estão preparadas para lutar, acabou a OTAN. É tão simples quanto isso. Na Ásia, muitos desafios. O principal desafio, claro, aos Estados Unidos é o crescimento militar extraordinário e a ambição global da República Popular da China. Fato. Eu gosto dessa palavra que a imprensa não usa. Fato. O que é um fato? Que a China é uma grande potência militar. Alguém tem que enfrentar a China. Quem pode enfrentar a China? Apenas um país. Estados Unidos da América. Então eu acredito que este tema esteja sendo discutido nesses dias, talvez agora, na Virgínia, nos Estados Unidos. E nas Américas, vou continuar falando, claro, o grande desafio militar americano hoje é o narcotráfico. Tudo que vem acontecendo. Continua se especulando o que vai acontecer com Maduro na Venezuela, mas não é apenas a Venezuela. Houve também, isso é mais simbólico, mas houve a morte do Raul Castro, irmão mais novo do Fidel Castro, e, vamos dizer, um dos grandes líderes autoritários da segunda metade do século XX. Isso quer dizer que a geração revolucionária cubana foi para a lata de lixo da história e agora veremos como vai se desenvolver. Só lembro que eu estou mencionando Cuba, porque a guarda pretoriana, a grande guarda que cuida da segurança pessoal e do alto comando militar venezuelano é cubana. Cubana. Claro que Cuba também faz parte desse cartel das drogas, assim como Venezuela, assim como Colômbia e assim como outros países da América do Sul. Então vamos aguardar o que vem aí diante desses desafios.
a grande potência global continua sendo os Estados Unidos da América. Então vamos ver o que vai acontecer nos próximos semanas e meses. Obrigado. Então eu peço novamente, como toda vez, para se inscrever no meu canal do YouTube, @professor Paulo Vrobel. E também é importante deixar o like e também indique para os amigos e conhecidos que se interessam pelos temas internacionais. Bom dia a todos.